Oiê! Hoje eu venho com um vídeo bem gay, literalmente, porque eu vou falar um pouco sobre o meu processo, descobrindo que eu não era hétero. E assim, gente, se eu falasse tudo em um vídeo só ia ficar muito longo. Então hoje eu vou falar da primeira parte. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2 falando sobre questões de família, etc. Mas enfim, bem-vindos ao meu vídeo. Vou começar falando sobre algo que me expõe, de certa maneira, e é meio estranho, mas é verdade, gente, não tem o que fazer. Eu fui uma criancinha que descobriu essas coisas sexuais muito cedo. Eu não sei exatamente quando, mas eu lembro que quando eu tinha uns 4 anos de idade eu já sabia o que minha periquita fazia. Eu lembro que numa das creches que eu estudei, eu ficava apertando assim as pernas pra sentir um negocinho quando uma pessoa que eu gostava sentava do meu lado. E eu lembro, gente, que quando eu ficava com tesão, eu ficava com muita vontade de fazer xixi. Inclusive, nessa creche, uma vez eu fiz xixi na calcinha. Isso foi muito marcante pra mim, porque, enfim, não queria falar pra ninguém, né? E assim, gente, eu cresci com o filho da minha Dinda. A minha Dinda, no caso, era minha vizinha. E ele era um menino muito peste, ele era tipo 1 ano mais velho que eu. E ele tinha um primo da idade dele. Então, quando eu ainda era muito novinha, eu ouvi ele tendo uma conversa lá com o primo dele, em que, não lembro se era ele indicando pro primo dele, mas alguém falou pra colocar... Sabe aquele buscador do Yahoo que tinha, o Cadê? Então, eles falaram pra escrever lá Dulce Maria, sei lá, se pelada, polêmicas, ou o que que era. Aí eles falaram que aparecia a foto pelada dela. E, gente, assim, eu ficava muito mexida com peitinho de novela. Sabe quando tinha aquelas cenas quase sexo? E eu ficava sozinha em casa num período entre o horário que a Kombi chegava e o horário que meu pai chegava do trabalho. Era bem pouquinho tempo, eram 5, 10 minutos, mas eu ficava sozinha um tempinho. E aí, quando eu descobri esse universo dos seios online, eu fiquei meio mexida, né? E hoje a gente sabe o impacto que isso tem no nosso cérebro. E, gente, eu era uma criança, mas não apenas uma criança, eu era uma criança muito crente. Minha família não era tão da igreja, mas era do colégio adventista. E eu era muito, muito, muito da igreja, sabe? E eu me sentia muito culpada, então assistia os negocinhos e eu começava a rezar muito, assim, chorando, orando, pedindo pra Jesus tirar, né, me curar daquela safadeza. Só que o que acontece? Já naquela época, a gente não conseguia ver piroca. Eu entrava nesses sites assim, ó, cobrindo minha mão com uma frestinha, quer dizer, cobrindo meu olho com a mão e uma frestinha entre os dedos. Por quê? Pra eu ir direto na parte que só tinha mulher. E nos vídeos que eu assistia, eu não gostava nem que tivesse um vibradorzinho, um negocinho assim, sabe, com formatinho. Não sei por quê, quer dizer, acho que eu sei, né? Mas eu tinha, assim, nojinho, uma versãozinha. E eu não era a única criança safada, não, gente. Isso era meio comum, digamos assim. Por que que eu falo isso? Porque a minha melhor amiga da escola, ela também ficava vendo safadeza online. E foi um assunto que ela puxou comigo. Ela tinha um irmão mais velho, ele salvava umas coisas no computador, ela via. E ela gostava bastante de pintinho, gente. Ela ficava desenhando, assim, na mesa e ficava falando pra mim. Ela ficava olhando fresta, assim, da porta, sabe? Da buraco da chave. E não apenas ela. Tem uma amiga que é minha amiga até hoje. E ela também era muito safada, gente. Ela disse que ela também já olhava uns negocinhos, que é óbvio, né? E quando a gente tinha 7 anos lá atrás, teve um super bafafá na escola, porque ela tinha transado no banheiro das meninas com uma colega nossa. Justamente porque ela via essas coisinhas, né? Então somos uma geração ali que cresceu com a internet. E aí ela queria fazer aquilo ali e ela fez com uma colega nossa. Então até aí eu já tenho 4 coleguinhas que também eram safadinhas. E assim, gente, eu nunca vejo pessoas falando disso na internet, mas é uma coisa que acontece, né? Não faz bem, mas as pessoas elas falam, tipo, ai, criança é super ingênua e tal. E meio que, enfim, imagino que as crianças estejam descobrindo essas coisas cada vez mais cedo, ou não, porque minha mãe tem relatos da história da época dela, que as meninas, né, já tinham ali, ficavam roubando revistinha, esse tipo de coisa. E eu sou de uma geração que, gente, não se falava tanto de coisa gay, assim. Minha mãe me apresentou tudo isso, graças a Deus, ela me deu uma ótima educação. Mas eu falo isso porque ainda tem gente retrógrada que acha que é um negócio que não é natural. E é natural, gente, fazer o quê? Eu era insuportavelmente crente, falava que toda a minha família ia pro inferno, me sentia super culpada com isso, mas era assim. E como eu falei pra vocês, eu estudava em colégio adventista. E, obviamente, eu fiquei meio viciadinha nessas coisas, né? E foi assim até os meus 11, 12 anos, mais ou menos. Quando, no colégio adventista, começaram a fazer palestras anti-masturbação. Então, eles falavam sobre vários malefícios, que a pessoa ficava com depressão depois, não sei o quê. E, obviamente, eu me identifiquei, né? Porque eu sentia uma culpa danada, ficava indo lá rezar. Rezar não, né? Orar, porque eu era evangélica. E aí, essa culpa ia pegando, 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 até que quando eles começaram a fazer essas palestras, eu nunca mais assisti essas coisas. E aí, como é que foi essa pré-adolescência pra mim? As minhas amigas já estavam todas começando a beijar ali pelos 11, 12 anos. E, inclusive, eu tinha uma amiga que ela queria muito, assim, fazer as mãos pra eu perder meu bebê também. Só que, gente, eu não gostava de nenhum guri, eu achava todos feios.
Não é como se eu não tivesse vontade de beijar ou coisa assim, porque eu escrevia umas fanfic de One Direction, ai, muito safada. Mas eu não gostava de ninguém, nem de menino, nem de menina, sabe? Eu nem tinha essa coisa assim de pensar que eu podia me interessar por alguma colega. Eu só não me interessava por nenhum moleque, e aí essa minha amiga ficava fazendo minhas mãos e eu saía correndo. Uma vez ela queria me arrumar lá com os vizinhos dela, gente, eu disse que eu ia no banheiro, eu fui embora, deixei todas as minhas coisas na casa dela. Porque eu realmente não tinha a menor vontade de beijar aqueles moleques. E eu fiquei sem beijar na boca até os meus 14 anos. Porque assim, eu meio que sentia atração por pessoas com franja. Então, tipo assim, lá na One Direction, né? Eu gostava do Liam, que ele tinha uma franja quando eu comecei a gostar de One Direction. E aí, quando eu cortei minha franja emo e pertenci ao universo emo, aí eu finalmente comecei a gostar das pessoas, porque emo é tipo franja sexual, sabe? Tem um monte de gente que depois que tirou as franjas a gente descobriu que era horrorosa, mas tinha as franjas bonitas, a gente achava que a pessoa era bonita. E aí quando eu comecei, né, a pertencer a esse mundo emo, aí eu comecei a ter interesse nas pessoas. A minha melhor amiga era emo também, então ela foi a primeira pessoa que eu lambi, digamos assim, de encostar a linguinha na linguinha, sabe? Não foi um beijo, foi um lambejo. Meu primeiro beijo, assim, de selinho, eu dei num evento de anime com uma guria que tava fazendo cosplay de Yuno, muito linda, por sinal, perfeita, maravilhosa. Nesses eventos de anime, beijava todo mundo que tava com aquelas... Todos os guria que tinha aquelas plaquinhas de beijo grátis, eu beijava, os guria não queria nem saber. E aí, quando eu comecei a dar rolê emo e tudo mais, eu encontrei... Inclusive foi num evento de anime que eu encontrei um moleque que eu comecei a gostar. Só que eu não dei meu primeiro beijo oficial nele. Tava com vergonha de fazer feio. Ai, normal de guria, né? E aí eu fiquei com minha amiga. Inclusive, beijos, Lana. Ela estava certa, eu nunca mais vou esquecer ela. Meu primeiro beijo a gente nunca esquece, né? E aí eu tava combinando de sair com ele, mas eu fiquei mó tempão lá ficando com ela. Tanto que eu cheguei atrasada no meu date. Gente, eu já comecei os negócios muito na safadeza, tá? Então, tipo assim, a gente tava num parque, as pessoas, família passando, ficava falando umas coisas, né, que era pra gente ir pra casa. Só que eu tinha muito medo da hora do vamos ver, sabe? Eu não sabia como é que eu ia reagir quando eu visse uma piroca na minha frente, porque eu não gostava de ver, sabe? E o que sempre me salvou na minha vida foi mudanças, porque sempre que eu não sabia resolver uma situação, eu acabava me mudando. E foi o que aconteceu. Mas antes disso aconteceu uma coisa que, ai gente, é meio chato, mas é a verdade, de novo, não posso mentir, né? Nessa época eu tinha feito muita amizade, eu tava começando a beijar na boca, eu tava assim, coisas acontecendo, começando a acontecer na minha vida, né? E a minha melhor amiga da época era muito linda, gente. E assim, a gente era um grupinho, né, um bondezinho. O meu melhor amigo tava escrevendo uma fanfic que a personagem inspirada em mim era super loucona, assim, e super sapatão. E eu tinha uma relação com essa minha melhor amiga, porque todo mundo ficava meio que shippando, inclusive ela gostava muito de mim. Quer dizer, ela gostava de um moleque lá também, mas ela também gostava de mim. Isso eu só fui descobrir depois. Mas enfim. O ponto é que as minhas duas melhores amigas queriam dar um beijo triplo um dia lá. E eu tinha recém feito o acordo de ficar sério com o meu boyzinho. E nesse mesmo rolê, meu melhor amigo tava me desafiando a ficar com a minha melhor amiga na frente do meu boyzinho. Ai, gente, puta sacanagem com o moleque, né? E nesse rolê do beijo triplo, o moleque ia dar um beijo triplo com elas, não foi. E elas estavam me pilhando de ser a terceira pessoa. Até porque, não lembro se as duas eram bebê e queriam que eu ensinasse elas a beijar, porque eu era tipo a que tinha uma pessoa pra beijar, sabe? E aí eu pedi pro moleque que eu tava ficando se eu podia ficar com elas. E aí ele ficou chateado, né? Só que, ai, olha que tança. Eu fiquei insistindo, aí ele falou, vai lá então, tipo, ironicamente, né? Só que eu queria muito ir, gente, aí eu fingi que eu não entendi a ironia. Aí eu me fiz muito de salame, meu Deus do céu. E aí eu fui lá e fiquei com minhas amigas, arruinei minha relação lá com o moleque, que eu tava gostando pra caramba. Mas até hoje eu acho que ele me traía, sinceramente. Ainda somos amigos, inclusive. E aí, gente, eu fiquei muito mal, fiquei chorando, mas eu fiquei chorando ficando com as minhas amigas, porque eu ia dar um jeito de voltar com ele, porém eu tinha que aproveitar enquanto eu não tava com ele pra ficar com elas, né? Então tem várias fotinhos da gente se beijando aí desse dia. Ensinei minhas amigas a dar chupão, ensinei tudo que elas queriam aprender. E a minha adolescência inteira, tipo, eu fiquei com muita amiga minha. Era sempre aquele negócio de, ai, me ensina tal coisa. Eu já tinha ensinado 30 vezes, mas a gente continuava se ensinando. Aí me dá até um negocinho. E aí sabe aquele negócio de, ai, dormir pelada com a melhor amiga? Ficar abraçando, segurando o peitinho? Minha adolescência foi assim, gente. E quando eu ia em festa, eu sempre ficava com muito mais guria. Muito mais guria. Dá nem pra comparar. Só que tem uma parada que a hétero nunca vai entender, que é a tal da heteronormatividade. Então eu ficava com muito mais guria, só que, sei lá, tu gostar de piroca é uma coisa que te valida como mulher, sabe? E tem outra coisa também, que eu achava que eu só tinha gostado de moleque até então. O que hoje eu percebo que não é verdade, porque desde aquela época lá dos meus 14 anos, eu me imaginava muito, tipo, casando com as minhas amigas, sabe?
Tinha uma, gente, que, nossa, eu não entendi por muitos anos o tanto que eu gostava dela, mas eu ficava muito mexida com ela. Eu sempre imaginava a gente morando juntas, ela chegando do trabalho, esperando ela com a comida pronta, com a nossa casinha cheia de plantinha, gatinho. Aí ela era capricorniana. Já tinha mal com signo de terra naquela época. E ela não foi a única, eu já me imaginei nessa situação com várias outras amigas. E eu imaginava ficando com elas mesmo. Só que eu achava que eu nunca tinha, sei lá, me apaixonado por uma menina, porque, enfim, a gente meio que não aprende a ver as coisas dessa forma. E aí eu via minhas amigas falando, ai, nossa, porque eu adoro piroca, não sei o que, não sei o que lá. E eu ficava, tipo, entrando na onda, sabe? E elas ficavam com um monte de menina e falavam que era hétero. E aí eu ficava, tipo, ah, então também sou. Tipo, tu vai meio que entrando na onda, sabe? E sei lá, não pensava muito nisso. Quando eu vejo adolescente hoje, eu percebo que é muito diferente, sei lá, das adolescentes. Tipo, tem coisa que é igual, né? Mas tem coisa que é diferente de quando eu era adolescente. Então a gente já teve essa coisa descoberta, né? Mas a gente continuava achando que era hétero. E assim eu segui até os meus 19 anos. Quando eu saí pela primeira vez num date mesmo com uma guria. E aí, gente, foi um bagulho totalmente diferente de tudo que eu já tinha vivido. Porque assim, deixa eu contextualizar a época em que eu conheci ela. Eu tive uma internação quando eu tinha 18 anos que me deixou completamente descompensada. Eu saí de lá e eu fiz muita merda, coisa que eu não posso nem falar, coisa que eu vou ficar pra sempre sendo refém, coisa que eu vou ficar pra sempre correndo risco mesmo. Me meti com uma galera zoada e eu fiquei muito impulsiva, cara. Eu fiquei usando um monte de droga, fiquei dando que nem chuchu na cerca do vizinho. E assim, é muito fácil tu ficar com moleque. Tipo, moleque, tu baixa o Tinder, se tu quiser no dia seguinte, vocês já estão saindo, tá ligado? Ou no mesmo dia, se duvidar. E tipo assim, quando eu saí dessa internação, eu só queria dar. E aí, tipo, sei lá, eu só tava num negócio assim, muito querendo fazer aquilo ali, sabe? Era uma parada totalmente diferente das relações sexuais que eu tive depois. E nessa fase, assim, de tá muito louca que eu conheci ela. Só que assim, gente, nessa época eu tava toda cagada, eu tava mentalmente muito fodida, meu cabelo tava todo, assim, ai, terrível. Eu tava 12 quilos acima do meu peso normal. Eu tava muito descompensada, tava muito derrotada, tadinha. Minha autoestima tava um caco também, né? E aí, ai, gente, eu fico até coisada de falar. Conheci ela no Tinder, aí a gente começou a conversar. Gente, ela era totalmente diferente. Pensa que era uma guria, tipo, com família estruturada, sabe? Aí ela tava estudando pra passar em medicina, hoje em dia ela é mediciner. Era uma pessoa com mais dinheiro também. E, gente, ela era muito linda, ela passava uma vibe, assim, da Kylie Jenner, sabe? Inclusive, o grupo da família dela tinha o nome lá das Kardashian, Jenner, sei lá. E, cara, eu fiquei muito abobada. Gente, eu não sabia o que falar. E assim, aí, depois de um tempo, né, eu acabei... Enfim, tipo, a conversa ainda tá lá no Instagram, e esses dias eu vi, eu fiquei, meu Deus, que vergonha. Só que assim, conversando com ela, eu já tava assim, tipo, não sabia o que fazer, sabe? Porque era muito diferente dos moleques, que eu não tava nem aí, sabe? Tipo, era, quando eu saí com o moleque, era como se eu tivesse, sei lá, saindo com uma pessoa, não sei. Tipo, não vou dizer que eu nunca tive, ai, ficar nervosinha de sair com o moleque. Eu já fiquei, mas é um nervoso muito diferente do que quando eu saí com ela, sabe? Gente, quando eu saí com ela, eu queria que tudo fosse perfeito, sabe? Aí eu lembro que eu fiquei mó nervosa, não sabia o que eu fazia. Gente, parecia que eu era um bebê de novo. E eu saía pra caramba naquela época, eu tava sempre saindo, mas com ela, assim... Ai, eu fiquei muito bobinha. Eu lembro, a sensação, tudo foi diferente, gente. Tudo. Minha família falava que eu nunca tinha me apaixonado, né? Porque eu tinha um jeito, assim, meio, de relacionamento. E aí, quando eu saí com ela, gente, eu me senti tão diferente. É muito diferente, gente. O nervoso, diferente de todos os nervosos. É tudo diferente. Eu fiquei muito diferente. Não sei o que falar. Que eu não sei descrever como é que foi o bagulho, sabe? E aí, quando a gente foi sair, a gente ia lá no aniversário de uma amiga dela. Mas antes eu fui na casa dela. E, gente, eu que, enfim, não tinha problema nenhum de conversar com as pessoas, de puxar assunto. Fiquei que nem um dois de paus no meio da sala. Eu lembro que eu ficava, assim, travadaça. Eu não sabia o que ia fazer. Não sabia como agir. Gente, eu fiquei totalmente... Fiquei muito abobada. E a gente mal ficou naquela noite, sabe? Tipo, a gente realmente não ficou. A gente deu um beijo, assim, tipo, um selinho, sabe? Mas a gente não ficou e aquilo ali ficou, tipo, nossa, me destruiu. Inclusive, eu acho que a gente tem uma foto dando um selinho ou fazendo alguma coisa assim. Mas, enfim, e aí aquilo ali, gente, ai, nossa, me afetou demais. Me afetou tanto que me mudou em vários níveis, tá ligado? Porque assim, como eu falei pra vocês, eu tava muito louca, eu tava saindo que nem uma maluca. E aí a primeira mudança que aconteceu foi que eu não queria mais saber, eu determinei que eu não ia mais sair de casa enquanto eu não desse um jeito na minha vida. Eu não queria mais sair de casa enquanto eu não emagrecesse, eu não queria mais sair de casa enquanto as minhas roupas antigas voltassem a servir, enquanto meu cabelo não crescesse.
Eu queria mudar por completo. E eu comecei a sentir uma vontade de ficar muito mais feminina, sabe? Porque eu tinha aquele estilinho de emo atualizada, sabe? Tipo camiseta de banda, camiseta de skate shop, calça skinny, short e tal. E aí do nada eu ficava, tipo, querendo ser hiper feminina. É como se eu tivesse me sentindo uma merda e quisesse ficar na altura, sabe? E aí eu comecei a seguir um monte de mina, assim, que tinha uns cabelão grandão, que ficava usando cor de rosa. E eu me sentia muito mal, entrei numa fase bem deprê. Só que eu não acho que isso foi de todo ruim. Não foi das minhas fases mais depressivas. E eu sinto que isso foi essencial pra minha mudança. Como eu disse antes, eu tinha comportamentos destrutivos que eu parei de ter. Só que aí uma coisa aconteceu. Quando eu era adolescente, todo mundo achava que eu era sapatão. E, inclusive, eu tinha uma pasta no meu celular de prints de pessoas que sabiam que eu era lésbica antes de mim. E no que eu comecei a mudar, não instantaneamente, mas, né, eu fui ficando mais feminina. E aí aconteceu um bagulho zoado. Meu gato teve uma doença terrível. E quando eu levei ele no veterinário, eu vi o cara e eu achei que ele tinha cara de ser uma pessoa que eu pudesse fazer amizade, sabe? E eu tinha muito isso, assim, de fazer amizade com as pessoas, nunca tive problema, sempre tive muito amigo homem. Aí eu chamei ele pra papiar. E o cara era um nojento, cara, era deplorável aquela criatura. E aí, bem nessa fase, bem quando ele foi nojento comigo, eu comecei a falar com um ex-colega meu, do tempo do colégio. E esse ex-colega, eu tinha sentimentos confusos em relação a ele. Eu tinha, tipo, uma raivinha dele, só que eu meio que gostava bastante de trocar ideia com ele e tal. E aí, eu comecei a falar com ele por causa desse caso do veterinário aí. Só que ele começou a explorar essa raivinha, esse ódiozinho que eu senti. E eu meio que me sentia na malhação, sabe? Quando a menina odeia a pessoa que ela ama. E aí eu pensei, tá, vou dar mais uma última chance pra homens. E assim, gente, conversar com ele me fez muito bem, sabe? Inclusive, eu comecei a ter alguns hábitos mais saudáveis na minha vida por conta disso. Aí eu falei lá no meu Instagram da história das frequências, né? Que ele botava fé nisso daí. Comecei a ter mais contato com a natureza, pra ciência, essas coisas. Tudo isso eu acho que contribuiu pra que eu aceitasse fazer terapia holística depois, sabe? E então, até que foi bom. Só que assim, logo em seguida eu vim pra São Paulo ficar com ele, porque, enfim, ele morava aqui em São Paulo, eu lá em Porto Alegre. E a experiência aqui, pra mim, foi muito ruim. Por vários motivos, mas uma das coisas que eu constatei foi que eu não gostava de homem mesmo. E teve um momento foda, né, que quando eu voltei, eu sentia falta de conversar com ele e tal. Eu meio que tinha terminado quando eu ainda tava aqui, só que a gente continuou se falando. E quando eu voltei, eu comecei a sentir saudade de conversar com ele, tipo, de quem ele era na internet. Isso foi uma coisa que eu falei pra ele, e eu nem lembrava, ele me lembrou esses tempos. E tipo, pô, realmente, meio pesado, né? Mas isso é uma coisa que é foda, cara, e eu vou retomar isso depois, por isso que eu tô falando. E quando eu terminei com ele, eu tava meio que traumatizada de gente, eu não conseguia nem me imaginar olhando nos olhos de uma pessoa. Então eu não queria sair com mais ninguém, eu ficava assim, me dava um ruim, um nojo, sabe, de me imaginar saindo com gente. Tipo, segurando nas mãos de uma pessoa, enfim, teve várias... Eu fiquei forçando um negócio que eu não tava gostando de estar ali, porque, né, eu tinha planejado toda a viagem, tinha gastado bastante dinheiro e tal. Aquela forçada que eu dei não me fez bem. Só que quando eu volto pra Porto Alegre, outra coisa acontece. Poucos eram os moleques que eu ficava e que eu queria muito ter ficado com eles. Porque, como eu disse, eu não tinha muita vontade de ficar com moleque. Eu ficava por ficar mesmo, sabe? E aí teve aquele primeiro emo lá, que eu gostava muito. Mas era coisa assim, tipo, de criança, sabe? E aí depois eu acho que teve só mais um, assim, que eu realmente queria muito ficar com ele. E depois teve um outro que, de fato, eu queria muito. Mas muito mesmo, porque eu tinha gostado muito dele. Eu tinha gostado do jeito dele, eu tinha gostado da aparência. Que ele lembrava um cantor de uma banda que eu gosto. Então eu tinha achado ele muito da hora. Só que não tinha rolado da gente ficar quando a gente se conheceu. E quando eu tava nessa fase de não querer ficar com ninguém, ele simplesmente responde o meu story e a gente começa a conversar. E como eu disse, eu não queria ficar com ninguém, então eu falava isso pra ele, eu falava que, tipo, impossível a gente ficar. Só que ele não desistiu, tá ligado? Ele ficou meses conversando comigo, apesar de eu estar nessa fase ruim. E eu ficava lá naquela de conversar com ele, mas nunca saí com o moleque. Até que chegou uma hora que não dava mais. E tinha acontecido de uma vez eu ter ficado muito bêbada e ter ficado, tipo, com um amigo meu. Aí uma amiga minha que tava junto disse assim, amiga, se tu conseguiu ficar com ele, vai que tu consegue ficar com esse outro. Só que assim, gente, eu tava muito bêbada mesmo, eu não lembro de nada. Eu não lembrava que eu tinha ficado com ele. E aí eu pensei, tá, né, tô aqui conversando com o moleque há meses. E aí eu saí com ele, mas eu lembro que eu tava passando mal, gente. Eu tava com dor de barriga, eu queria que o ônibus descapotasse, sabe? Pra eu não chegar no lugar. Quando eu cheguei, eu fui pulando abraçar ele, pra enfiar minha cara na barriga dele e eu não precisar ver ele. E aí eu já fui logo beber. Porque realmente, assim, eu tava muito desconfortável com a situação. Só que algo aconteceu aquela noite que me amoleceu. Não vou entrar em detalhes aqui. Mas eu acabei cedendo. E virou tipo uma novela. Ele ficou 4 meses esperando pra gente sair. E a gente ficou tipo uns 3 anos num vai e volta, sabe? A gente se afastava por uns 6 meses, aí voltava a se falar. E essa novela deu um namoro. Foi um namoro curto, não durou muito tempo. Só que aí entra uma coisa que foi foda, cara.
que praticamente todas as noites, enquanto eu tava namorando, eu sonhava com mulher. Eu sonhava que tinha alguma mina querendo ficar comigo e que eu tava chorando porque não conseguia ficar, porque não podia ficar com ela, sabe? Tipo, eu tava sofrendo de estar comprometida com ele e não poder ficar com ela. Inclusive, teve dias que eu acordava chorando por causa desses sonhos. E assim, gente, eu já tive muitas experiências sexuais. Além disso, eu sou jovem mística, né? Então, jovem mística entende ali um negocinho de tantra. Então, nunca, né, que ele teve uma insatisfação, assim. Muito pelo contrário. Só que a fruteira dele não tinha a fruta que eu gosto. Isso pegava pra mim. Tanto que, né, toda noite ficava tendo sonho. E ele era super compreensivo comigo nesse aspecto. Inclusive, várias foram as vezes que eu chorei no colinho dele. Mas como não rolava essa insatisfação, ele ia acreditar que eu era bi, né? Só que eu não tinha coragem de falar pra ele que, mesmo que eu amasse muito, muito, muito ele, eu não conseguia, eu me sentia mal de imaginar, tipo, a gente passando o resto da vida juntos, sabe? E, tipo assim, sobre essa parte sexual. Como eu disse, eu já tinha ficado com muita gente. E, sem dúvidas, ele era o melhor moleque que eu já tinha ficado. Assim como eu também pra ele, sabe? Só que tinha essa parte que pesava muito pra mim. Muito, sempre, sempre. Porque é uma situação difícil, tu gostar muito de uma pessoa, mas, enfim, não ter aquela parte, sabe? A tal da fruta na fruteira. E assim, eu até fico mexida, porque a relação ela tinha várias coisas que, enfim, vários problemas, digamos assim. Mas isso sempre pegou muito pra mim, muito mesmo. Ele achava que era uma questão de tempo, porque de fato antes eu não ficava tão, né, assim. Mas é difícil, cara. Porque hoje em dia o pessoal separa muito essas questões, assim, afetivas, né? Então hoje em dia o pessoal fala, a pessoa é birromântica e homossexual e tal. Só que pra mim, essa é uma parte da relação que é muito importante. E aí tu gosta de uma pessoa, de verdade, assim, tu ama, e tu não sente, né, aquela atração. Não que eu não sentisse atração por ele, mas, enfim, não tinha tal da fruta na fruteira. E isso sempre foi muito difícil pra mim. E por conta disso, eu sempre me fechava, assim, pra moleque, sabe? Quando vinham falar comigo, eu já dizia que era sapatão, que eu não gostava, eu já não queria criar esse vínculo. Só que assim, gente, outra coisa que também pega pra mim é que eu não saio muito de casa, eu não gosto do Tinder, e eu não me identifico muito com o meio LGBT, sabe? Então, tipo, sei lá, tu vai numa festa LGBT, vai tocar pop. Gente, eu odeio música pop, eu odeio. Eu já não gosto de festa também. Mas aí, tipo, eu vou tentar entrosar assim na internet e eu fico, ai, muito deslocada. Esses dias eu tava falando com meu amigo, né, que, tipo, Nambi do Linkin Park é um hino muito hétero. E é totalmente meu hino. Por isso até que, tipo, sei lá, eu sempre tive amigo hétero, sabe? Assim como eu sempre tive dificuldade de fazer mais amizade, assim, com guria. Amizade, assim, mais íntima e tal, de ter... Não ter assunto, eu sempre tive assunto, mas, assim, não aprofundava a coisa, não gerava uma identificação, sabe? E aí isso fez com que eu ficasse, assim, meio sozinha. Só que uma hora isso cansa, né, gente? E aí, tipo, eu fiquei toda bonitinha, toda, né? Os moleques ficam dando em cima de mim. E aí chegou um momento, até por questões espirituais, uns trabalhos espirituais que eu tava fazendo naquela época, que eu resolvi ceder de novo pra, sei lá, ver no que dava de novo. Só que, gente, é foda, é foda. Porque eu, que nem eu falei, eu consigo... É que nem o meu ex aqui de São Paulo, sabe? Por mensagem é uma maravilha. Agora é muito triste, assim, tu gostar de alguém que tu meio que não gosta, sabe? Tipo, tu gostar de alguém e tu saber que tu não vai conseguir gostar por completo. Aí, enfim, eu tô numa fase, assim, meio pá da vida. Eu quero muito viver um romance, gente. Ai, que horror. Mas é verdade, cara, eu não tive nada sério com uma guria até agora. E eu queria muito isso, sabe? Esses romances de sapatão que se conhece no dia seguinte tá morando junto, aquelas... Não, mas assim, de verdade. Porque, gente, é muito sofrimento, assim, tu tá com uma pessoa que tu gosta e tu não gosta. Tipo, tu gosta, mas, enfim, não tem a fruta na fruteira. E aí, quando eu entendi o que eu gostava, eu comecei a ver uns vídeos, gente, eu me identificar com tanta coisa, aquilo ali mexeu tanto comigo. Aí eu fico meio assim, né, tentando não pensar muito sobre isso. Porque quando tu entende o que tu gosta, tu quer viver aquilo, sabe? E isso foi, tipo, desde lá quando eu tava com 19 anos. Só que aí teve a quarentena e tal, e aí, tipo... Ai, não sei, sempre que eu, né, conhecia uma guria, tinha esse negócio assim de eu não me identificar tanto, de eu não gostar de Taylor Swift, aquelas. Mas enfim, gente, já tá virando desabafo isso daqui. Corta, acabou aqui o vídeo, brincadeira. Mas tem uma outra parte do vídeo que eu queria falar, que é sobre a questão familiar e também sobre o processo de eu me entender dentro disso tudo, sabe? De tipo, sei lá, tá dando chance pra homem, e aí eu comecei a ver uns vídeos assim de tipo, as meninas se descobrindo, sabe? E isso mexeu comigo em vários níveis, me ajudou bastante. Então eu queria muito falar disso, fazer um outro vídeo sobre isso. Mas por hoje eu acho até que já tá muito longo, já ficou novela. Então eu encerro por aqui. Falando, né, que se tiverem outras mulheres assistindo isso daqui, saibam que eu estou solteira. Brincadeira é mais verdade. E é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo.